Muito bom dia, vamos lá, dia 30 de novembro, no meio de tudo que a gente está vivendo, vamos tentar trazer uns insights diferentes, principalmente sobre o Brasil. Mas antes, as redes sociais, elas têm dificultado que as pessoas me encontrem, então se vocês puderem compartilhar o vídeo, marcar, tanto no Instagram como no YouTube, seria assim de grande ajuda para o meu trabalho diário. Eu agradeceria demais se inscrever no canal, curtir, compartilhar, porque de verdade me ajuda, principalmente nesse momento que estão dificultando encontrar e compartilhar o meu conteúdo. Mas vamos lá, ontem, o que puxou muito as commodities foi o que eu expliquei ontem no vídeo sobre a eventual redução da política de Covid-0 na China, tá? Porém, saíram os dados agora pela manhã, essa madrugada, de índice de manufatura e indústria na China. Veio o pior dado em 7 meses. Obviamente, depois daquelas políticas irracionais que eles vêm fazendo há praticamente 3 anos, é natural que a indústria caia. O Deutsche Bank prevê uma recessão em 2023 para os Estados Unidos, só agora, a gente vem falando isso há 1 ano e meio. Claro que eles parecem que não poderiam falar, senão iria muito contra todo o discurso de crescimento que a gente via 1 ano e meio atrás, né? Mas de qualquer maneira, ele falou que o S&P pode cair 25%. Lembrando que muitas vezes, quando a maioria está com receio, é hora de entrar com mais apetite. Quando todo mundo está eufórico, é hora de tirar o pé do acelerador. De qualquer maneira, dados importantes saíram dos Estados Unidos, foram de preço de imóveis. Cresceu 10,4% comparado ao ano passado no mesmo mês, tá? A cidade que mais cresceu foi Miami e a que mais caiu o preço foi São Francisco e Seattle. Porém, essa alta de 10,4% foi a menor desde dezembro de 2020. Então, sinais de desaceleração da economia americana. Hoje tem dados do PIB e gastos do consumidor, que é importante por lá. Porém, o presidente Joe Biden falou ontem algo também que a gente falou que esse cenário chegaria, mas os burocratas sempre demoram em falar, que a inflação vai sim ser difícil de ser controlada por lá, já dando uma abertura na porta de que é inevitável que os juros continuem subindo e que a recessão baterá por lá. Inclusive, os títulos os bons, os títulos, principalmente de 10 anos dos Estados Unidos, tiveram juros que subiram muito ontem por conta disso, tá? Agora vamos falar um pouquinho do Brasil. Ontem saíram dados da arrecadação do mês de outubro do governo, 205 bilhões, o maior do mês em 28 anos. Eu tô olhando aqui para não esquecer nada, tá? O juros futuro brasileiro caiu 100 basis points, ou seja, 1%. Tiraram o prêmio daquela gordura que injetaram nos últimos meses, ou seja, diminuiu o risco. Foi um dia muito positivo para o mercado brasileiro. O dólar caiu quase 2% frente ao real. E aqui praticamente todas as ações no azul. A gente tem que olhar o Ibovespa em dólar, que é onde grande parte, principalmente dos estrangeiros, onde tem um fluxo muito grande, olha, inclusive os locais, sabendo que os gringos olham em dólar, a gente tem que olhar isso. Em 2 dias, o Ibovespa dolarizado subiu 5%, no último mês subiu 10%. Então é importante olhar sobre essa ótica, tá? Depois a gente começa com aquelas perguntas, poxa, como eu não entrei? Poxa, tinha oportunidades, dessa vez será diferente, eu vou atuar diferente. A gente está na frente de oportunidades. E aí a gente sempre vive buscando desculpas para explicar por que dessa vez a gente não entrou. E de novo, nesses momentos que a faca está caindo é quando a gente tem que ter estômago e buscar as oportunidades. Tem prêmio, muito prêmio interessante em vários ativos brasileiros, seja em ações, seja em NTNB, em título público atrelado à inflação, em ativos pré-fixados, que a gente tem feito entre 14% e 16,5%, depende do prazo, enfim, fundos imobiliários com extremo prêmio embutido aí, recebendo dividendos acima de 1% ao mês, não é recomendação de compra, é um olhar diferente do que aquilo que o convencional te manda. E não é, obviamente, que eu esteja otimista com esse governo futuro, todo mundo me acompanha, mas sabe que o mercado também, no meu entender, precifica antes muita coisa e a gente tem que entender isso. Ontem começaram a ventilar notícias de que talvez não seja o Haddad o ministro da Fazenda, e sim, poderia ser até inclusive Geraldo
Geraldo Alckmin, o vice. De qualquer maneira, o mercado interpretou isso de forma positiva. Pior que Haddad é um tanto quanto difícil. Mas de qualquer maneira, vale a pena a gente olhar. O Ibovespa dolarizado em 2008, antes da crise, bateu um recorde máximo de 45 mil pontos. Isso há 14 anos atrás. Os lucros hoje, eles são muito maiores do que naquela época. E aí o que a gente vê é que o Ibovespa em dólar tem girado entre 17 e 21 mil pontos. Então a gente tem que olhar sobre essa ótica mesmo. A dívida no Brasil está decrescente, a inflação decrescente, o dólar perdendo força ancora mais ainda a inflação. Falavam que a gasolina após a eleição subiria porque estava artificialmente segurada. Mentira, o governo passado não interveio nisso e o que a gente viu foi uma responsabilidade, palavras de um amigo meu que está há 30 anos no mercado, falando: eu nunca vi um governo tão responsável com tudo em 29 anos, sob o ponto de vista da economia. E o que a gente vê, mais uma vez, toda essa responsabilidade que a gente buscou vai cair no colo dos irresponsáveis e mentirosos que vêm pela frente. Mas de qualquer maneira, olhando pelo mercado, temos muitas oportunidades e vale a pena olhar isso, tá? Bom, o Banco Central Europeu falou que inevitavelmente entrará em recessão, também falamos isso nos últimos anos, eles falando que isso jamais aconteceria, e acabou de sair a inflação na zona do euro, 10%, abaixo do que o mercado esperava, mas veio 10%. Um ótimo dia para todo mundo.